Olá, sejam bem-vindos novamente. Já estamos na reta final do nosso curso. Paramos em aspecto comportamental. Por que, aluno, que eu preferi parar em você com aquele assunto de aspecto comportamental no módulo anterior e iniciar agora? Porque a gente vai entrar falando exatamente sobre assédio, que é justamente o item novo que entrou para a CIPA, o que fez, na verdade, a CIPA se reformular também, colocando esse assunto como obrigatório. Então, você entender, saber analisar certos tipos de comportamentos em uma pessoa faz toda a diferença. Porque senão, às vezes, você pode estar sendo assediada e nem percebe. Então, vamos lá, vamos para a nossa apostila, que agora vai ficar polêmico, mas vai ficar legal pra caramba também. Vamos lá, vem comigo. Assédio. O que é um assédio? Olha essa imagem aí. Geralmente, quando a gente fala de assédio, já vem logo à mente o quê? Um homem assediando uma mulher sexualmente, certo? Ou de forma agressiva. Só que tem várias formas de assédio, pessoal. Então é isso que a gente vai destrinchar aqui, para você entender o que é um assédio, porque muitas das vezes você pode estar sofrendo ou cometendo sem saber. Então vamos lá. Assédio pode ser configurado como condutas abusivas por meio de palavras, comportamento, atos, gestos, escritos que podem trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, por em perigo o seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. O que caracteriza assédio? Assédio ele pode incluir uma variedade de comportamentos de natureza verbal e física, por isso que a gente tem que analisar o aspecto comportamental. Como, por exemplo, piadas ofensivas, intimidadoras ou incômodas, imagens ou objetos ofensivos, incluindo imagens, pornografias, assédio moral, agressões físicas, intimidações. Então, isso tudo aí, pessoal, são considerados também assédio. Assédio é crime, e isso daí nós vamos ver mais lá na frente. Olha só, assédio sexual é um tipo de crime? Olha o que diz o artigo 213 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e ter conjuração carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, pena e reclusão de 6 meses a 10 anos. Artigo 215 do Código Penal. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos a 10, se o ato não constitui crime mais grave. Assédio, constranger alguém para obter vantagem sexual em razão de ocupar cargo superior, exige relação de trabalho e hierarquia, previsto no artigo 216-A do Código Penal. A pena ela pode ser de 1 a 2 anos. Ambos são crimes contra a liberdade sexual. Vem-me aqui, cara aluno. Olha só, que fica uma coisa bem clara. Isso que a gente acabou de informar aqui para você, que está no Código Penal, não é só com base de homem para mulher, não. Porque não é só a mulher que costuma ser assediada, homem também costuma ser assediado. Então, se você se inclui numa dessas condições que a gente acabou de citar aqui, que ainda vamos citar, você pode ter certeza que você está sendo assediado, mesmo sendo um homem, ok? Vamos lá, vamos seguir. Artigo 203-A. Praticar reiteradamente contra o trabalhador ato hostil capaz de ofender a sua dignidade, causar-lhe dano físico ou psicológico, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, pena ou detenção de 1 a 2 anos. Vem aqui, cara aluno. Agora a gente já está falando de assédio moral. O que seria isso? Sou teu chefe, eu que mando, entendeu? Escreveu, não leu, o pau comeu. Se quiser desse jeito, se não quiser, porta da rua e serventia da casa. Isso é assédio, tá? A gente vai falar de assédio na vertical, na horizontal, tá? Lateral, enfim, a gente vai falar disso mais lá na frente. Vamos lá, vamos seguir. Quais são os 4 tipos de assédio mais comuns previstos por aí? Moral, sexual, perseguição ou bullying, que é aquele verbal, entre outros.
Assédio moral, olha aí a imagem aí. Uma imagem fala bastante, né? Olha outro exemplo aí de assédio moral, autoritarismo, esse que a gente falou ainda há pouco. Denuncie. Outra prática de assédio moral, esse daí é interessante, ó. Sobrecarregar o empregado de tarefas, ignorar sua presença, espalhar rumores, vigiar, dar trabalho para ele, totalmente abusivo ou impossíveis de serem cumpridos por uma pessoa só. Isso daí também é meio de assédio moral. Quais são os 3 tipos de assédio moral que a gente mais vê por aí, os mais comuns? É esse aqui, ó. Tá vendo no ambiente de trabalho? Vamos lá, nós temos lá o chefe e temos o subordinado. Quando o assédio moral ele é feito do chefe para o empregado, a gente chama de assédio vertical. Quando o assédio é feito do empregado para o chefe, a gente chama de assédio ascendente. E quando o assédio moral é feito entre 2 empregados, ou seja, não é chefe nem subordinado, a gente chama de assédio horizontal. Então, por exemplo, você vê que da mesma forma que um homem ele pode ser assediado pela mulher, o chefe também ele pode ser assediado pelo trabalhador dele, pelo subordinado dele. E a gente já sabe também aí que até o assédio existe entre colegas de trabalho. Então é só para a gente entender o seguinte, quando a gente fala de assédio moral no caso, né, que é o que a gente está citando aqui, ele pode acontecer tanto do chefe para o trabalhador, funcionário, como do trabalhador, funcionário para o chefe, ou entre trabalhadores. A mesma coisa também vale para o assédio sexual, certo? Bullying, enfim, a condição é a mesma. Isso aqui é um exemplo claro do quais são os 3 tipos de assédio mais comuns que nós vemos por aí. Aqui nós já acabamos de falar, né? Exemplos de práticas assediadas morais. Exposição de desempenho dos empregados, por exemplo, um fez mais, outro fez menos. Delegar tarefas impossíveis, nós já falamos. Ignorar a presença de umas pessoas, certo? Isso aí também é considerado assédio. Punições como dancinhas e prendas, esses tipos de bullying, né, que a gente chama por aí. Pressão por resultados, passar tarefas humilhantes, omitir informações importantes. Tudo isso, pessoal, aqui, ó, são considerados meios de assédio, tá? Depois você olha na apostila com calma, porque muitas das vezes aquilo que a gente acha que não é assédio, que é como uma brincadeira, não é. É assédio. Olha aqui, ó, que interessante, ó, espalhar rumores, fofocas, também é uma espécie de assédio, que é o que mais costuma ter aí em ambiente de trabalho. Assédio moral, não faça, não aceite, denuncie. Assédio sexual, olha só essa imagem aí. Vem aqui, cara aluno. Se você é um homem ou uma mulher que tem mania de falar pegando nas pessoas, toma cuidado, porque às vezes você está assediando sem saber que está assediando, já é uma mania que você tem. Então, você homem ou você mulher que tem mania de falar pegando nas pessoas, evita, porque nos dias de hoje, se for caracterizado o assédio, você pode ter até uma reclusão penal sobre essa atuação, muitas das vezes até involuntária. Vamos lá, vamos continuar aqui, vem para a apostila. Tipos mais comuns de assédio sexual: insinuação, diálogos, convites, contar piadinhas de caráter obsceno, partilhar imagem de sexo explícita ou não. Então, olha só, às vezes é um vídeo pornográfico, coisas do tipo. Também pode ser caracterizado assédio, certo? Olhar de forma lasciva, aquele olhar onde, por exemplo, a pessoa está me paquerando, está me desejando, mas pode ser interpretado também como uma espécie de assédio. Assobios, gestos, opa, fio. Aí, ó, chuchu beleza, hein? Cuidado, porque certos elogios pode ser considerado assédio. Pode acabar humilhando uma pessoa, enfim. Puxar pela cintura, pelo braço, pelo cabelo, beijar ou abraçar à força. Assédio sexual no trabalho, reconheça, perceber propostas, ser vítimas de chantagem em troca de benefícios dentro do trabalho, para evitar algum prejuízo, passar por intimidação e humilhação. Isso tudo, pessoal, é assédio sexual. Vamos lá. Olha só o que diz aqui o artigo do Código Penal 147 sobre o stalking. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção de qualquer forma, invalidando ou perturbando
sua esfera de liberdade ou privacidade, pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Vem aqui, cara aluno. O que seria isso? Ah, não, eu vou acompanhar aquela pessoa, eu vou seguir ela, para onde ela vai eu estou indo junto. Se a pessoa sentir que você está perseguindo ela, tá, e ela se sentir ameaçada com isso, cuidado que pode ser caracterizado assédio. Então, ou seja, nem sempre o ato, né, da pessoa em si sem maldade pode ser caracterizado por outra pessoa sem maldade. Por isso que a gente tem que ter muita prudência ao agir, certo? Vamos lá, vamos seguir aqui. Como reagir em caso de assédio? Primeira situação, anota os fatos, depois guarda as provas, depois confronta o assediador, denuncie e depois fala até com o advogado. Ah, mas aí se eu quiser denunciar, vou ligar para onde? Você pode discar o número 90, que é da Polícia Militar, ou procura saber o número devido da sua prefeitura ou da sua região, que trata sobre agressões. Então esse é o melhor meio da gente poder aí estar fazendo a informação contra assédios dentro do local de trabalho. Disposições finais, a contratante adotará medidas para que as contratadas e suas CIPA, os representantes nomeados da NR5 e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento recebam informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho, bem como as medidas de prevenção em conformidade com o programa de gerenciamento de riscos previstos na NR1. Vem aqui, cara aluno. Então, olha só, o que nós percebemos daqui, dessa condição toda, voltado à CIPA? Primeiro, que a responsabilidade do CIPER é zelar pela saúde e segurança dos trabalhadores. Segundo, a gente falou aqui de assédio, que agora é um assunto obrigatório para a CIPA. Terceiro, empregador, já que o teu empregado ele está fazendo parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, você tem que dar liberdade para ele poder trabalhar e condições para que ele execute o trabalho dele. E você, cipeiro, você agora vai ter que entender, certo? Que durante pelo menos um ano de mandato, que é o teu ano obrigatório, você também tem que agora contribuir e zelar pela segurança e saúde dos trabalhadores, assim como também do patrimônio, certo? Bons estudos, continue estudando, revisar a matéria nunca é demais. E mais uma vez, se você está entrando para a CIPA, é um privilégio, porque tanto a empresa ela confia em você, como o grupo de trabalhadores também confia a segurança deles à sua pessoa. Eu, João Gomes, da empresa KSA, deixo um forte abraço para você, novamente meus parabéns e sucesso ao longo de sua carreira. Valeu!